Deixa eu convidar a abrir a palavra do nosso Deus, lá em Daniel, capítulo 1. Livro de Daniel, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura à medida que a exposição for acontecendo, para ficar uma compreensão mais fácil. Nós passaremos por todo o capítulo nessa manhã, então, à medida que eu for expondo, nós iremos lendo esse capítulo 1 de Daniel. Enquanto os irmãos vão abrindo, vão achando, eu quero ressaltar a época do ano em que nós estamos. Se não estivéssemos em um momento tão atípico, vivendo uma pandemia, muito provavelmente o Brasil estaria praticamente parado, o carnaval e as pessoas saindo às ruas. O ano passado, não sei se você se lembra, mas o reverendo Leonardo pregava aqui e ele tratava do grande ou maior espetáculo da terra. Se lembra dele falar disso? O carnaval sendo considerado pelas pessoas como o maior espetáculo da terra e geralmente é sempre o lugar onde as pessoas buscam algum tipo de saciamento de algo que está dentro do coração. Pode parecer que não, mas existe uma sedução, algo que seduz, que atrai, que faz com que as pessoas sejam levadas e vivam como se não houvesse amanhã. As pessoas vão para essas festas, para esses blocos, e ali então elas se entregam totalmente, não se preocupam com vergonha, não se preocupam com a própria imagem, não se preocupam com a sua identidade, pelo contrário, elas querem viver aqueles dias ali, repito, como se não houvesse amanhã. Inclusive, eu vi recentemente na internet uma publicação de uma pessoa dizendo: se eu soubesse que este ano seria assim, no carnaval do ano passado eu teria feito 10 vezes pior. Então existe um anseio por ser saciado, por uma busca, um desejo hedonista, um desejo de ter o coração satisfeito, que permeia a vida das pessoas que se entregam a esse tipo de festa. E mais do que isso, o carnaval ele não é uma festa apenas, ele é um culto, ele é um tributo. Sejam a deuses históricos, quando os carros alegóricos vão contar alguma história, sejam aos deuses atuais, seja ao Deus do próprio eu, ao ego, mas a grande verdade é que existe um tributo por trás dessas festas, um grande culto acontecendo, e existe toda essa sedução, todas essas finas iguarias oferecidas. E antes de nós entrarmos no texto especificamente aqui, deixe-me te lembrar do contexto de Daniel. Depois que houve a divisão em Israel, 10 tribos ao norte e 2 ao sul, houve o exílio esse que já havia sido profetizado pelos profetas, principalmente Isaías, Jeremias, que aconteceria caso o povo não obedecesse, caso o povo virasse as suas costas para Deus. E o que acontece é que nesse período, a Babilônia, sob comando de Nabucodonosor, começa a se expandir muito, a tomar algumas terras, e pelo fato da nação de Israel ser uma nação desobediente, daqui a pouco esse povo vai ser levado cativo, e eles vão para o meio de um povo estranho. A gente leu aqui na liturgia o Salmo 137, havia uma exigência para que eles cantassem, né? Cantem as canções, louvem o Deus de vocês, e a pergunta deles é: como? Como a gente vai louvar ao Senhor em terra estranha? Imagine a cena, eles contando que se assentavam às margens do rio da Babilônia e choravam. Talvez isso para a gente é algo muito distante, mas imagine você sendo levado para uma terra que você não conhece ninguém, feito escravo, longe de tudo que você pode imaginar, e lá dentro sendo forçado a viver em um ambiente onde deuses pagãos são cultuados, onde festas pagãs acontecem, e aí você não tem aquela expectativa de um retorno, parece que está tudo acabado. Mas por incrível que pareça, o livro de Daniel ainda é um livro onde a esperança, a expectativa do Messias vai ficar um pouco ainda mais latente. E vale ressaltar também que aqui é um dos 4 momentos onde acontecem evidências de milagres na Escritura. Nós temos o Êxodo, nós temos a história de Eliseu e Elias, nós temos aqui o período de Daniel, e depois nós temos com a vinda do nosso Senhor. Mas eu quero passar com você por esse texto para mostrar algumas coisas que Deus faz. Antes de mais nada, é necessário entender que o exílio babilônico não foi uma falha nos planos de Deus. É preciso entender que Deus não foi pego de surpresa.
Não foi que o povo foi atacado e Deus de repente olhou e falou, puxa vida, eu devo ter dormido ou cochilado e acabei deixando passar. Existe o aspecto da soberania de Deus gritando de maneira estrondosa nesse texto, e eu quero que você acompanhe comigo. Os 2 primeiros versículos, eu vou ler e eu quero que você acompanhe, por favor. Diz assim: no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sineá, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro ao seu Deus. Até aqui por enquanto. Percebam uma coisa, o texto diz claramente que Deus entregou Joaquim e todo aquele povo nas mãos de Nabucodonosor. Percebe como é algo ativo de Deus? Não é nem algo permissivo, como algumas pessoas gostam de usar o termo, Deus permitiu. Não, Deus entregou. Deus direcionou para que Nabucodonosor fosse até a nação de Israel e a sitiasse. Por quê? Por causa da desobediência. Porque havia ali no meio daquele povo uma espécie de revolta contra Deus. Eles viraram as costas. E sabe o que me chama a atenção? E se nós acompanharmos a história, a gente percebe que depois do exílio, parece que a coisa não muda. Se a gente lê Zacarias, o povo volta do exílio. E tem uma hora que Zacarias tem que falar, olha, vocês estão vivendo como antes do exílio. Porque vocês estão fazendo as mesmas coisas, vocês estão morando em casas apaineladas, vocês estão cuidando muito daquilo que só pertence a vocês e deixando o culto de lado, deixando o templo do Senhor de lado e não se importando com a vida espiritual de vocês. Então o povo retorna do exílio e parece que não aprendeu muita coisa. É consequência do pecado, essa teimosia, mas o que levou esse povo para o exílio foi exatamente a desobediência. É o que Zacarias fala, vocês não se lembram que Deus falou por meio dos profetas, que eu quero que vocês cuidem do órfão, da viúva, do estrangeiro e do necessitado. E aí o texto diz bem assim lá no capítulo 7, mas esse povo não deu ouvidos ao Senhor, endureceram o coração e fizeram surdos os seus ouvidos e viraram as costas a Deus. Esse é o motivo do exílio, é um castigo, é Deus punindo o seu povo, é Deus corrigindo. Só que mesmo em meio à punição, me chama muito a atenção aqui o aspecto do amor de Deus, porque um pai que não ama não corrige, e a Bíblia usa essa linguagem, assim como um pai que ama corrige o seu filho, o Senhor corrige aqueles a quem Ele ama. E eu me lembro das correções do meu pai, da minha mãe, são lembranças boas, não? Sabe, eu tomava umas costas de vez em quando que doía, eu lembro que eu tinha uns medos assim, uma vara que ficava atrás da porta, eu lembro que uma vez eu levantei a voz para minha mãe, eu apanhei demais aquele dia. Mas os meus pais tinham claramente na cabeça que a correção era para evitar que eu continuasse caminhando para um caminho de desobediência, para um caminho de revolta. É exatamente o que Deus faz com o povo aqui. Deus traz esse povo de volta. Deus começa a expor as vergonhas, a expor tudo aquilo que o povo fazia de mal, a destruir todas as fortalezas que esse povo havia construído para viver na sua comodidade e mostrar para eles a desobediência. E isso dói. Quando uma correção vem, ela dói, ela machuca, mas acima de tudo, ela tem o objetivo de nos colocar no lugar certo. E aí, meus irmãos, entendam uma coisa, o mesmo Deus que corrigiu a nação de Israel, é o Deus que nos corrige hoje. Talvez não nos mandando para um exílio, talvez não nos trazendo perseguições terríveis, mas creia que o mesmo Deus que corrigiu esse povo nos corrige. Creia que há momentos em que Deus nos expõe, em que Deus nos expõe a nossa própria vergonha, em que Deus tira algumas coisas de nós para percebermos a nossa idolatria. Tem horas que é doloroso, mas é porque o nosso coração está no lugar errado, e muitas vezes Deus tem que tirar e quebrar ídolos que construímos ao longo da vida, para percebermos que Ele é tudo que temos e que Ele é tudo que precisamos. Porque com um coração tão pecador como nós temos e somos, é muito fácil a gente colocar nossa confiança em tudo. A gente coloca a confiança da gente nas riquezas que a gente tem. Sabe, você vai construir um império, você vai ser dono de metade da cidade, você vai ter uma conta bancária altíssima, e aí quando você ficar ruim de saúde, você vai para o melhor hospital do país, e você confia que aquilo traga segurança. Quer ver um exemplo? Eu vou falar disso um pouco mais para frente, mas me deixe antecipar um pouco aqui. Qual é a maior preocupação dos pais hoje? E me ouçam bem. Qual é a maior preocupação dos pais hoje? Se não querer que os filhos sejam bem-sucedidos.
que eles cresçam e cursem boas faculdades, e façam uma faculdade que vai dar mais dinheiro, ou então que eles pelo menos consigam trabalhar e ter um império à sua frente, porque a confiança está no lugar errado. E aí de repente você vê uma pessoa que é crente, que confia em Deus, mas de repente toda a sua riqueza é varrida, sabe, essa pessoa quebra, e aí a gente pergunta: Deus, onde é que o Senhor está? E parece que Deus está dizendo: eu estou aqui mostrando para você aonde está o seu ídolo, destronando-o. Quantos relacionamentos não são colocados no trono que Deus deveria ocupar? Quantas pessoas não colocam, e eu não estou falando só de relacionamento entre marido, mulher ou namorados, enfim, que seja um relacionamento profissional, que seja um relacionamento de uma amizade. Quantas vezes nós não confiamos mais naquelas pessoas ao nosso redor do que no próprio Deus? E vivemos mais por elas, e nos dedicamos mais a elas, a ponto de pensar: se um dia esse relacionamento for rompido, a minha vida acabou, não faz mais sentido. Perceba como tudo aquilo que Israel fazia, nós fazemos, ainda que com uma roupagem diferente, sabe, nós caminhamos confiando nas coisas que nós temos demais. E pode ter certeza, meu irmão e minha irmã, como filho de Deus, Ele vai corrigir a mim e a você uma hora. Não adianta fugir. Lá em Deuteronômio 28, olha o que o Senhor disse, versículo 15: será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor, teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno, então virão todas as maldições sobre ti e te alcançarão. Aí existe uma série de maldições que Deus lista, mas aí mais à frente diz assim: o Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá, como o voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto, que não respeitará o velho, nem se apiedará do moço. Ela comerá o fruto dos teus animais e o fruto da tua terra, até que sejas destruído. E não te deixará cereal, mosto, nem azeite, nem as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, até que haja tudo consumido. Sitiar-te-á em todas as tuas cidades, até que venham a cair em toda a tua terra os altos e fortes muros em que confiavas, e te sitiará em todas as tuas cidades, em toda a terra que o Senhor te deu. Perceba os altos e fortes muros em que confiava. Deus olha para Israel e fala: vocês confiam nos muros dessa nação, vocês confiam naquilo que vocês construíram, mas entendam que se me desobedecerem, esses muros vão cair. Se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não for tudo o que temos, nós estamos perdendo tempo construindo ídolos, construindo falsos deuses e os adorando. Calvino já dizia isso, ele falava: o nosso coração é uma fábrica de ídolos, porque a gente fabrica e a gente imagina que os ídolos têm a ver apenas com aquilo que é culturalmente falando um ídolo. Um exemplo, imagens de escultura, ou deuses de outras religiões. A gente parece que cresceu imaginando que idolatria é só isso, mas não, a idolatria é algo tão sutil, a desobediência é algo tão sutil. Mas repito, Deus trata o coração desse povo. E para finalizar essa primeira parte, alguns utensílios da casa de Deus são levados para a casa dos deuses lá da Babilônia. Sabe por quê? Porque havia uma espécie de misticismo. Havia aquele sentimento de que não, tudo isso aqui é mais sagrado do que as outras coisas, tudo isso aqui é ainda muito mais elevado, e Deus parece que quer quebrar com isso, e dizer: não são os utensílios que vocês devem adorar, não é a estrutura que existe, ou vocês adoram a mim, ou vocês podem perder tudo isso. Lembra quando Israel vai para a guerra, e não era para levar a arca, e eles levam a arca, e a arca é roubada? Lembram? Confiaram mais em utensílios, por mais que a arca representasse a presença de Deus, a arca não era o próprio Deus, e esse povo deveria confiar que Deus entregaria os seus inimigos nas suas mãos, mas confiam demais nos utensílios, nos objetos. Mas seguindo, esse povo chega até o exílio, e aí eu quero ler dos versículos 3 até o 7. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como nobres. Preste atenção agora nessas características: jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura,
e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e Azarias, de Abednego. Olha só a estratégia de Nabucodonosor. E é a mesma estratégia que o mundo hoje usa. Primeiro, Nabucodonosor diz para o chefe dos eunucos: tragam aí homens versados. Percebem a quantidade de características? Homens fortes, inteligentes. Tragam esses homens. A primeira coisa que acontece aqui, a primeira estratégia que Nabucodonosor usa, é tirar do meio do povo de Israel aquelas mentes pensantes, aquelas mentes capacitadas por ensinar e instruir novas gerações, que poderiam, mesmo no exílio, ensinar o povo os caminhos do Deus de Israel, ao qual eles serviam. Nabucodonosor tira e diz: tragam para cá, eu não quero esses homens lá. A segunda estratégia, eles são doutrinados na língua e na cosmovisão da Babilônia. O aramaico era a língua falada na Babilônia, não o hebraico. E aí, por mais que as línguas são próximas, principalmente na grafia, mas elas não são tão próximas quanto ao falar. Vou te dar um exemplo. Pensa em português e espanhol. Eu já morei, no meu tempo de seminário, com 2 chilenos. Não dava para entender meia palavra do que eles falavam com o outro. Não dava, assim, parecia que era um mandarim aquele negócio, era tudo embolado. E é um espanhol, e é uma língua que é relativamente fácil de entender, mas quando falam entre si, tem as gírias, tem, enfim, coisas que não ficam tão compreensíveis. Hebraico e aramaico é mais ou menos assim. Aí você pode se perguntar, mas que diferença faz o povo aprender uma língua nova? Esses homens estão aprendendo uma língua, isso é normal hoje, todo mundo tem que aprender uma língua nova, no mínimo um inglês alguém tem que ter hoje em dia, né? Qual é o problema disso? O que Nabucodonosor quer fazer? Causar uma confusão de maneira que eles vão se identificar com a Babilônia na forma de falar e na forma de pensar. Por isso uma cosmovisão nova é ensinada. Por isso uma forma de enxergar o mundo, por isso uma nova epistemologia, a maneira como você conhece as coisas, sabe? Isso tudo é modificado, isso tudo é mudado no meio desses homens agora, porque a estratégia é exatamente impedir que eles continuem se identificando com a sua antiga nação. Agora é uma nova forma de enxergar o mundo, agora é uma nova forma de saber como se pode conhecer o mundo, agora é uma nova forma de falar, é tudo transformado. Terceira estratégia que ele usa aqui: oferecer as iguarias para afastá-los, as finas iguarias. E aí você pode pensar assim: qual problema tem em comer bem? Por que esse povo não pode ir para lá e comer um churrasco? Primeiro, havia alguns alimentos que Deus havia condenado, dito para o povo não comer, eram impuros. Há um caráter progressivo na Escritura, Deus estava ensinando algo com isso. E na Babilônia, esses animais eram comidos de qualquer maneira. Perceba que as finas iguarias, elas não têm a ver apenas com alimentar-se, mas elas atingem diretamente a forma de culto. Se eles se contaminam com aquelas iguarias, eles estão deixando o seu culto e se identificando com a Babilônia. Eles querem viver aquilo que a Babilônia pode oferecer. Essa é uma terceira estratégia. E a quarta estratégia que ele usa é mudar os nomes, mudar a identidade, mudar quem são. E aí, olha a implicação disso. Daniel significa Deus é meu juiz. Ele passa a se chamar Beltesazar, que significa Bel, um deus babilônico, proteja o rei. Ananias significa Jeová é misericordioso. Ele passa a se chamar Sadraque, iluminado pela deusa Sol. Misael, quem é como Deus, passa a se chamar Mesaque, quem é como Vênus. E por fim Azarias, Jeová ajuda ou é o nosso auxiliador, passa a se chamar Abednego, servo de Nego. Nome nesse tempo não era como o nome é para a gente escolhe nome hoje porque é bonitinho, né? Você acha um nome bonito, você pega esse nome e dá o nome para o seu filho. Nos tempos bíblicos não, o nome era pelo significado. Por isso que a gente vê uma quantidade enorme de nome feio, que você fala assim, meu Deus do céu, não colocaria no meu filho de jeito nenhum uns nomes desse aqui. Mas nesse tempo, tinha um significado por trás do nome. E quando Nabucodonosor diz para o chefe dos eunucos mudar esse nome, uma identidade é mudada. Você não é reconhecido mais como um servo de Deus, mas o seu nome agora aponta para um Deus pagão, para um Deus babilônico. E aí, ponto. Ditas essas coisas,
Meus irmãos, é a mesma estratégia que o mundo usa hoje. E deixa eu falar algumas coisas muito sérias e me ouça, por favor. Nabucodonosor tira as mentes pensantes, para que elas sejam criadas, acostumadas, ensinadas e doutrinadas em toda uma cosmovisão secular. A futura geração, os filhos da gente estão sendo doutrinados da mesma forma, em um mundo que a cosmovisão é contrária à cosmovisão cristã, em um mundo secularizado que odeia o Criador, em um mundo que diz que as coisas que Deus mais abomina devem ser aceitas e amadas. E aí, meus irmãos, deixa eu lembrar uma coisa que talvez você não se lembre. O livro de Juízes diz que se levantou uma geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que ele havia feito. E essa geração se desviou e começou a servir os Baalins. Como é que surge uma geração que não conhecia o Senhor, nem o que ele havia feito, quando aquele povo havia acabado de sair do Egito, de passar por sinais e maravilhas que Deus operou, e haviam contado e contado, como uma geração se levanta que não conhece ao Senhor, porque não foram instruídos. Sabe qual que é o nosso grande problema? É que a gente menospreza a cabeça da criança. A gente acredita que escola dominical para os nossos filhos, ela deve ser resumida a desenhos que eles vão colorir num culto, ou que eles devem simplesmente ouvir as mesmas historinhas, mas lá fora eles estão sendo doutrinados, ouvindo todo tipo de ideologia que Deus abomina, e crescem tendo uma matriz, uma base, uma cosmovisão que vai levá-los a entender Deus da maneira secular. É um Deus mau, é um Deus ilusório, Deus é um mito, e o grande problema é que nós temos terceirizado isso. Sabe, uma coisa que me deixa assim, eu digo triste, mas também me deixa um pouco preocupado, eu diria, é que eu já ouvi isso mais de uma vez. Pastor, meu filho tem que acordar todo dia cedo para ir para a escola, aí domingo eu vou acordar ele para ir para a escola dominical, tadinho, ele está dormindo, aí me dá uma dó de acordar. Sabe esse pensamento de que os pais estão o tempo todo com os filhos, vocês precisam aprender português, matemática, a investir, vocês têm que aprender tudo, e têm que aprender obviamente, mas qual o ensino cristão que eles recebem? Os nossos filhos vão crescer sem conhecer de Bíblia porque não há ensino em casa, porque os pais gastam muito mais tempo ensinando os filhos a serem gigantes, profissionalmente falando, mas péssimos crentes, fracos em conhecimento bíblico, que não amam ao Senhor. Essa era a estratégia que Nabucodonosor usava. Eu vou tirar a mente pensante para que as novas gerações não pensem de maneira cristã, e sem perceber nós estamos entregando os nossos filhos para a Babilônia e fora, para serem doutrinados e ensinados de maneira que lá na frente a fé vai fraquejar. Aí perguntam, faculdade é um trem complicado, né, pastor? A juventude chega lá e larga a fé. Pergunto, que fé? A fé que os pais têm? É lógico que eles vão largar. Não se engane achando que porque você é crente, seus filhos também serão. Se você não ensiná-los, não ler a Escritura com eles, se você não os instruir no caminho do Senhor, o que a Escritura diz, inculque na cabeça das crianças. Se isso não acontecer, estaremos entregando os nossos filhos. A gente é seduzido pelas finas iguarias do rei. A gente daqui a pouco está aceitando tudo que o mundo oferece e vive como se isso não tivesse problema. Perdemos a visão da santidade. A gente vai ver daqui a pouco que Daniel decide rejeitar essas finas iguarias, mas nós não. Nós somos corruptos, nós somos mentirosos, os nossos olhos veem coisas impuras, nós estamos diretamente e constantemente diante de abominações diante de Deus, e nos identificando com isso, sabe? E aí daqui a pouco coisas que nós jamais faríamos na presença de outras pessoas, nós fazemos sozinhos, ou mais do que isso. Deus não é evidente no sentido de nós podermos vê-lo, de haver uma evidência visível. Eu imagino que isso talvez nos leve a viver como se Deus não estivesse presente onde estamos. Como se não fosse o que a Bíblia diz, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando bons e maus. Aceitamos as finas iguarias, aceitamos trabalhos desonestos, propinas, aceitamos mentiras, mentimos para nós, para as esposas, para os maridos, para os filhos, somos falsos.
nós precisamos começar a rejeitar aquilo que o mundo oferece de mão beijada. E parece que isso é só coisa de juventude, quando a gente ouve, até porque a gente está falando de homens jovens. E é claro que tem algo que é voltado para os jovens aqui. E eu digo hoje nessa manhã, e me ouçam aí, os jovens que estão participando desse culto nessa manhã, o mundo oferece coisas demais. Eu dou o exemplo de novo do carnaval. É um momento onde o mundo oferece todo tipo de drogas, todo tipo de prazeres sexuais, todo tipo de hedonismo possível, dizendo: você merece ser feliz, você merece algo que te faça bem, tudo pode se te faz feliz. O que ele não conta, assim como a serpente não contou, para Adão e Eva no jardim, é que isso nos afasta do Criador, vai nos tornando odiosos aos olhos de Deus. Mas seguindo, existe a mudança de identidade. Esses homens têm os nomes mudados e a identidade mudada. E aí deixa eu te fazer uma pergunta, responda para você mesmo. Todas as pessoas que te conhecem sabem que você é cristão? Eu imagino que talvez todas as pessoas que te conhecem devam saber o time que você torce, o emprego que você trabalha, devam saber várias coisas sobre você. O principal, sabem que você é cristão? A sua identidade como cristão é mostrada para o mundo? Ou você é um cristão quase que do FBI, né? Quase que um agente secreto de Deus, que ninguém sabe que é agente secreto? E aí? Qual é a sua identidade? As pessoas te conhecem por quê? O que elas veem de você? Aonde você chega, as pessoas podem dizer: aqui vem um servo do Senhor, fulano é crente de fato, olha só, ali existe um cristão, alguém que serve a Deus. Por mais que essas pessoas não concordem com a sua fé, por mais que elas zombem da sua fé, elas conhecem a fé que você diz depositar no Cristo ao qual nós servimos. Perceba como isso é sério. Esses homens aqui teriam a sua identidade mudada se Deus não os preservasse ali na Babilônia. E aí? E a nossa identidade? Prosseguindo aqui, os versos de 8 a 16. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: eu tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da sua idade? Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Até aqui, por enquanto. Perceba que esses homens olham e eles acham graça diante de Deus. E eles pedem para não se contaminar. Mas deixa eu frisar algo aqui importantíssimo. Resolveu Daniel firmemente não ser contaminado, não ser sujo. Firmemente. Não vou. E nada vai mudar. Não como. É claro que ele vai pedir com educação. É claro que ele vai chegar diante do chefe dos eunucos e falar: olha, por gentileza, a gente não queria comer. E há uma preocupação desse homem. Porque ele diz: olha, se vocês não comerem, vocês vão emagrecer, vocês vão ficar daqui a pouco, vai ficar visível que vocês não se alimentaram, e o rei vai querer cortar minha cabeça, ele vai querer me matar. Daniel fala: me dá 10 dias de prazo, para mim e para os meus amigos, e deixa a gente comer só legumes e tomar água. Depois você observa como é que a gente está, e aí você procede como bem entender. O que chama mais atenção aqui é que esses homens confiaram que Deus os livraria. Eles entenderam que por obedecer a Deus, eles poderiam enfrentar o cativeiro. Eles poderiam não contaminar-se. Eles podiam falar assim: é difícil demais, a gente está aqui comendo chuchu, e eles estão ali com cordeiro, com aquela carne mal passada, que você passa a faca assim,
e o sangue escorre, deve estar uma delícia aquilo ali. Por que eu vou ficar comendo um chuchu ruim aqui? Está até cru, eles nem cozinham direito esse negócio para a gente. Eles podiam falar assim, é difícil, mas não, decidiram firmemente e entenderam que Deus os sustentaria, que Deus seria a força que eles teriam. Meus irmãos, a gente arruma muita desculpa, está difícil demais, eu não aguento mais, eu não dou conta, eu estou sem forças. Meu irmão, ainda bem que você está sem força, para você começar a entender que a sua força vem de Cristo, não de você, e a gente começar a entender que existe uma necessidade de tomarmos uma posição firme, e dizermos, eu não vou me contaminar, eu não vou permitir que coisas que Deus odeia tomem conta do meu coração, e eu vou confiar que Ele vai me fortalecer, eu vou confiar que Ele vai me dar forças. E tem horas que obedecer é difícil, tem horas que ser fiel é difícil, tem horas que isso vai exigir de nós recusarmos coisas que aos olhos são boas, que enchem os olhos, que enchem o coração. Tem horas que a gente tem que decidir, muitas vezes entre determinado emprego ou a vida com Deus, porque daqui a pouco o cara percebe que ele está trabalhando, e ele sai de casa às 6 da manhã, e ele chega em casa às 10 da noite, ele está morto de cansado, e ele se deita, e ele não tem forças para orar, e ele faz isso durante a semana, e no sábado também, e aí no domingo, quando ele não trabalha, ele está cansado demais para vir ao culto, ele fala, mas Deus sabe do meu coração, e sabe que o meu coração pertence a Ele. Pertence nada, seu coração pertence ao trabalho. E tem horas que a gente tem que tomar a decisão de falar, eu vou rejeitar coisas que aos meus olhos são boas, eu vou comer coisas que são mais simples, eu vou rejeitar finas iguarias para eu comer legumes e beber água, mas porque eu entendo que existe uma necessidade de eu servir a Deus sobre todas as coisas, de eu viver por Ele, para a glória dEle, e não por mim mesmo. Eu não estou aqui para que a minha vida seja alimentada com coisas que me agradam, e para que tudo se curve a mim. Eu estou aqui para anunciar o Evangelho ao mundo, e se nós não entendemos isso ainda, nós não entendemos o que é a comissão que Deus nos deixou. Eles decidiram não se contaminar, eles decidiram, se fosse no nosso tempo, dizer não a um relacionamento mau, a um namoro que não é santo, a amizades que nos inclinam à desobediência a Deus. Disseram não a serem desonestos onde trabalhavam, onde viviam. Decidiram mudar a forma como tratam a esposa, o marido ou os filhos. Decidiram parar de ser consumistas. Decidiram parar com a idolatria, ou melhor, decidiram rejeitá-las. As finas iguarias estão aí, como um banquete à sua frente, e o convite, vem, a sua mesa está aqui, a sua cadeira está aqui separada te esperando, temos tudo para te oferecer. Seu Deus te oferece o quê? Seu Deus cuida de você por quê? E aí sabe por que igrejas que pregam teologia da prosperidade, que dizem que basta você mexer aqui ou mexer ali e Deus vai mudar a sua vida por completo, te dando bens e riquezas. Sabe por que essas igrejas estão tão cheias, estão tão lotadas? Porque aceitaram as finas iguarias do Rei. Porque estão com o coração no lugar totalmente errado. Porque não permaneceram fiéis, mudaram a identidade. A gente quer ser conhecido pelo carro que a gente anda. A gente quer ser conhecido pela casa que a gente tem, pelas roupas que a gente usa, pelo status que temos, pelo respeito que gozamos da sociedade e por todas essas coisas, menos por sermos fiéis a Cristo. Não é o que esses homens fazem. E o mais impressionante é que no final de 10 dias, eles eram mais robustos do que todos os outros, fortalecidos. Quando o cozinheiro-chefe olhou, ele falou, vocês não precisam comer as finas iguarias, vocês estão mais fortes do que os meus homens aqui, que comem de tudo que o rei oferece. Meus irmãos, é ilusório acreditar que aceitar aquilo que o mundo nos oferece vai nos fortalecer, e não vai nos enfraquecer, vai nos deixar cada vez piores, a nossa fé vai fraquejar, não estaremos prontos. Confiar em Deus nos fortalecerá, ainda que dias difíceis tenham de vir, ainda que um exílio aconteça.
O que Deus está fazendo no coração desses homens e de todo o povo de Israel é fortalecendo-os. Daqui a pouco, Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Ananias, Misael e Azarias, vão estar diante da estátua do rei, e eles têm coragem para não se curvar, e o rei fala: se vocês não se curvarem, vocês vão morrer. E eles dizem: então nós morreremos. Nabucodonosor diz: eu quero saber quem é o Deus de vocês para livrar. E eles vão dizer: rapaz, eu não tenho que te dar satisfação disso. Se Deus quer nos livrar, Ele vai, mas se Ele não quiser, a gente sabe de uma coisa: nós não aceitaremos as finas iguarias, nós não nos dobraremos. Deus fortaleceu esses homens. Entenda, meu irmão, minha irmã, aprenda que os momentos difíceis e de correção, Deus está nos fazendo fortes para rejeitarmos o mundo que Ele odeia. Nós estamos em um mundo ao qual nós não pertencemos, um mundo em que somos chamados a sermos luz, a sermos sal, um mundo em que somos chamados a sermos influência, não influenciados, um mundo em que somos chamados a ser como fontes que vão jorrar a mensagem do Evangelho, e não como esponjas que absorverão todo tipo de impurezas, todo tipo de maldade. E é por isso que o apóstolo Paulo declara: para mim, viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim, a vida só faz sentido se enquanto eu estiver aqui, eu fizer aquilo que Deus quer que eu faça. E para finalizar, versículos 17 em diante. Ora, a estes 4 jovens Deus deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como, preste atenção agora no detalhe, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até ao 1º ano do rei Ciro. Percebeu aqui que quando Nabucodonosor chama, ele não chama de Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele chama Daniel, Ananias, Misael e Azarias. A identidade foi mantida. Diante de Nabucodonosor, ele os chama pelos nomes originais, pelo nome que exaltava o Deus de Israel. E é claro que Nabucodonosor é um homem duro. Eu repito, mais adiante ele constrói uma estátua. Depois ele ainda ele vai cultuar os seus jardins, ele fica louco. Ele não é um homem que consegue se desvencilhar do ego, mas chega um momento que ele precisa reconhecer que esses homens foram tão fiéis, que as suas identidades foram mantidas. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por não se curvarem, não foram chamados pelo próprio rei, que mandou que mudassem os nomes, por aqueles nomes babilônicos. Ficaram mais fortes. Em meio a um exílio, em meio à perseguição, em meio à correção de Deus, se mantiveram fiéis, e Deus os fortaleceu, e Deus os fez mais robustos, e os fez mais doutos do que qualquer mente na Babilônia. Irmãos, Paulo escreve aos Filipenses, lá no capítulo 2, ele diz o seguinte: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes, de morrerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Esses homens viveram de forma digna do Evangelho, como cidadãos do reino. Esses homens entenderam que receberam a graça de morrer por Cristo, que a sua fidelidade a Deus poderia custar-lhes a vida, mas eles não morreriam em vão. Eles morreriam lutando o bom combate, completando a carreira e guardando a fé. Eles morreriam pregando aquele que morreu, mas ressuscitou. Eles morreriam
mas lutariam pela obediência. E você vai me falar assim, mas pastor, essas coisas parecem ser legalistas demais, porque é muito complicado eu tentar ser obediente por conta própria, é muito complicado eu tentar rejeitar, eu sou assediado o tempo todo. E eu vou dizer para você, eu concordo, nós somos assediados, nós estamos aí em um mundo que jaz no maligno, e por mais que estejamos livres das algemas, da escravidão do pecado, não estamos livres da presença do pecado. O pecado nos assedia, mas a Escritura nos diz que não veio sobre nós tentação que não fosse sobre-humana. E junto com essas tentações, com essas provações, o próprio Senhor nos dá o livramento. Está se sentindo fraquejado, tentado? Nossa guerra é de joelhos. Nossa espada é oração, e é pedindo, Senhor, me fortaleça, me ajude a rejeitar as finas iguarias, me ajude a ter a minha identidade como cristão mantido. Meu Deus, por favor, que as pessoas olhem para mim e enxerguem a Ti e não a mim mesmo. Existe uma responsabilidade, mas existe um cuidado de Deus conosco. E eu não estou aqui querendo dizer que em você mesmo você vai achar forças para ser obediente, ou que eu acharei em mim, não é isso. Mas tudo depende de onde é que está o seu coração, de onde está firmada a sua fé, de quem é o seu Deus. Se o seu Deus é o Deus verdadeiro e criador, tenha certeza, meu irmão, as provações vão te deixar mais robusto, vão te deixar mais fortes. Aí, se o seu Deus é qualquer outro Deus ou quaisquer outras coisas, você vai ficar enfraquecido demais, a ponto de talvez não conseguir ficar em pé. E para finalizar, eu quero ressaltar algumas coisas aqui. Primeiro, pais, me ouçam, por favor, não terceirizem a educação cristã dos filhos de vocês, e não subestimem os seus filhos. É tão engraçado, né, que a gente a gente subestima tanto, mas o menino praticamente já nasce mexendo num aparelho eletrônico, né? Tem menino de 3 anos que já mexe em aparelho aí, que dá um show até em mim, consegue pegar, abre lá o negócio para poder ver o que quer. A gente não pode subestimar. E é por isso que a Bíblia diz para inculcar na cabeça dos filhos e ensina a criança no caminho que deve andar. Porque ainda quando ela for velha, ela não vai se desviar. Não subestime. Sabe, e não gaste tempo ensinando seu filho só a ser um bom profissional, que ele seja alguém dedicado, sabe, que ele trabalhe, que ele ganhe dinheiro, que fique rico. Esse não é o problema, mas ensine o seu filho a amar Jesus sobre todas as coisas, ensine ele a morrer pelo Evangelho. Não crie o seu filho para viver por ele, mas para viver por Cristo, entendendo que ele teve a graça de morrer, ele tem a graça de morrer pelo Evangelho, se necessário for. Não terceirizem. Sabe, não deixa assim, meu filho vai para a igreja e ele ouve o pastor pregando lá e está tudo certo, ou então ele se vira, sabe, não, ensinem. E aí, pais, homens, principalmente, é nosso papel instruir a nossa família nos caminhos do Senhor. Nosso papel, sentar com a Escritura, ensinar esposa e filhos a crerem e a serem servos do Deus vivo. Filhos, jovens, me ouçam, crianças e todos mais, rejeitem as finas iguarias do rei, rejeitem aquilo que o mundo oferece de mão beijada, sabe, aprendam uma coisa, a vida de vocês está em risco, dia após dia, porque a gente, quando está na juventude assim, a gente tem a sensação que a gente não vai morrer, né? A gente acha que a gente vai viver para sempre. Na verdade, todo mundo não imagina o dia da morte, mas a gente acha que vai morrer quando tiver 80 anos para cima. A gente imagina que é de ferro. Eu perdi amigos novos. Teve uma vez que eu perdi 2 amigos de uma vez num acidente de carro, que morreu a família inteira. Perdi não era amigo, mas era alguém que eu conhecia, acho que tinha uns 16 anos na época, ou menos. A gente estudava junto, andando de skate na rua. O skate agarrou em um bueiro, ele caiu, bateu a cabeça no chão, morreu. Coisa simples, banal. E é por isso que eu digo, a vida de vocês está aí como uma neblina. Isso não é uma mensagem só para pessoas que são mais velhas, é para todos nós. E aí eu repito, o carnaval está aí. Não está oficialmente, mas é claro que vai acontecer coisas aí clandestinas. E tudo oferecido de mão beijada. Sexo, drogas, ideologias, prostituição,
mundo afundado em pornografias, em tudo que se pode imaginar, programas com as coisas mais absurdas. Lutem pela causa do Evangelho, jovens, e a Bíblia fala, jovens, eu escolhi vocês, Deus fala porque vocês são fortes, vocês têm força, vocês têm vigor para fazer as coisas. Lutem pela causa de Cristo, com mais intensidade do que vocês militam por causas próprias. E hoje a gente milita por causa de tudo, né? Estava vendo aí, num programa de televisão, as pessoas estão militando até por causa de um copo. Mas enfim, e por fim, entendam uma coisa, Deus não nos abandona. Pode ser que Ele nos corrija, pode ser que em determinados momentos a vara doa, pode ser que em determinados momentos Ele tenha que tocar na ferida, que expor aquilo que está nos tirando o amor e o prazer de estar na presença dEle. Mas creia que se Ele faz isso, é porque Ele nos ama, é porque Ele vai atrás de uma ovelha perdida, uma ovelha que pertence a Ele, e creia que Ele vai nos dar forças para viver as perseguições, as provações e as correções. E aí um dia nós vamos estar com Ele. Tudo que acontece na nossa vida aqui e agora é para nos deixar fortalecidos, com mais vigor, como o texto diz que esses homens ficaram. Eles eram mais robustos, mais crentes. Entendam que Deus jamais nos abandona, e Ele está dia após dia nos moldando a imagem do seu Filho. Deus não se preocupa acima de tudo com a sua felicidade, com o seu bem-estar. Ele se preocupa acima de tudo com a sua santidade. Felicidade, Ele te prometeu quando Ele retornar. Nesse mundo Ele prometeu aflições, Ele prometeu dias maus, Ele prometeu momentos bons, é claro também. Ele disse que estaria conosco, que o seu Santo Espírito nos consolaria, mas é um campo de batalha. É isso que Ele prometeu, mas acima de tudo Ele disse: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E um dia eu voltarei, buscarei a minha igreja e enxugarei dos seus olhos toda a lágrima. Feche seus olhos, vamos orar.